Dentro da ideia católica romana é proibido pensar. Agora a igreja está proibindo os fiéis até do pensamento, até de pensar, até do senso crítico, da reflexão, da consciência pessoal. Mais uma mentira que vamos desmascarar aqui no vídeo de hoje. Esse canal virou um para-raio de heresia e de ataques à Igreja Católica, mas estamos aqui para isso. Obrigado aos inscritos que ficam nos enviando esses vídeos para respondermos e para esclarecer a católicos. Vamos fazer isso depois da vinheta. Fica comigo. Amor à Imaculada sempre, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos a esse canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria receber você aqui neste canal. Evangelize comigo com 4 ações importantes no início do vídeo para que nós possamos alcançar mais pessoas juntos. Você é evangelizador aqui neste canal juntamente comigo. Clique em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Tudo isso é muito importante para que nós possamos chegar a mais pessoas. Já deixa um comentário aqui. A Igreja Católica me permite pensar. É justamente o contrário. A Igreja Católica nos leva à reflexão. Nós vamos provar isso aqui hoje com o Catecismo Católico. Antes, eu quero convidar você a fazer uma doação para o nosso canal. Nós estamos aí na casa ainda dos 68%. Estamos avançando aos pouquinhos. E queremos agradecer a todas as pessoas que ajudam o canal. Nós vamos fazer uma live no final do mês, todo final de mês, citando todas as pessoas, nome por nome, de pessoas que doaram para o nosso canal. Obviamente, aqueles que não quiserem essa citação podem me informar também. Ah, diácono, eu doei, mas não quero que cite meu nome. Mas nós vamos agradecer ali, nome por nome. Estamos rezando por vocês que são benfeitores aqui do nosso apostolado. Faça uma doação de qualquer valor e nos ajude a evangelizar. Estude comigo no curso Católicos. Aprenda a defender a sua fé. Faça parte dessa escola onde nós aprendemos tudo sobre a fé católica. E receba uma vez por mês um e-book, né, com formações católicas aí no seu e-mail. Vamos sem mais delongas analisar então aqui a fala. Eu quero depois ter acesso a mais vídeos deste protestante aqui, né? E ele vai fazer aqui a citação de motivos porque ele não é católico. Vamos ouvir toda a fala dele. Vamos lá. 4. Por que eu não sou católico romano? Porque é proibido pensar. Dentro da ideia católica romana é proibido pensar. Não importa o que você pensa sobre Deus, qual que é a sua relação teológica, não importa qual é a sua análise, não importa, você não é um sacerdote, então você não tem que pensar, você tem que seguir o que o sacerdócio fala. Se o padre falar, se o bispo falar, se o papa falar, você tem que seguir, ponto, porque eles são representantes de Deus nas suas hierarquias, ok? E você tem que obedecer e ponto, é proibido pensar. Eu nunca conseguiria viver numa crença, numa instituição onde eu não posso pensar. O que acontecia antigamente? Antes de 1500, se um pai ensinasse um versículo que fosse a seu filho, e o filho falasse isso na frente de um padre, o pai era morto na frente. Bom, são muitos ataques aqui, em verdades, na verdade, relacionando aqui a Igreja Católica. Nós vamos desmentir todas elas. A melhor forma que nós temos de rebater esses ataques é utilizando o catecismo. Ora, porque o ônus da prova é de quem acusa. E quando eles falam assim, a Igreja Católica proíbe o pensamento, ele tem que provar no magistério da Igreja, né? Ele precisa falar, olha, no documento tal, no parágrafo tal, a Igreja está dizendo, olha, fiel, você é proibido pensar. O que nós falarmos aqui, esse deve ser o seu pensamento, você não pode ter consciência pessoal, você não pode ter consciência crítica, porque nós, igreja, estamos te proibindo ao pensamento, à reflexão. E eles não conseguem provar. Então é por meio do magistério que nós refutamos essas mentiras. E aí eu vou pegar aqui a tela preta de sempre, né? Vou te falar, viu? Tá aí o documento. Um dos documentos que eu gosto, justamente quando o tema
se relacionar aos leigos, né? Porque aqui ele está atacando os leigos, ele está até enaltecendo ali os ministros ordenados, os padres, né? Os diáconos e bispos, tudo que eles falarem, vocês leigos têm que obedecer. Nós podemos pegar o Apostólica Actua Citata, que é esse documento da igreja, lá no número 10. Vamos ver aqui onde fala da participação dos leigos em vários campos da igreja. O número 10 vai dizer assim, ó: porque participam no mundo sacerdotal, profético e real de Cristo. Eu vou explicar sobre isso aqui, tá bom? Tem os leigos, parte ativa na vida e ação da igreja. Ora, como alguém pode ter uma participação ativa na vida e na ação da igreja se não pensa? Vamos lá, continuando. A sua ação dentro das comunidades eclesiais é tão necessária que sem ela, o próprio apostolado dos pastores não pode conseguir, a maior parte das vezes, todo o seu efeito. Porque os leigos, com verdadeira mentalidade apostólica, a imagem daqueles homens e mulheres que ajudavam Paulo na propagação do evangelho, suprem o que falta a seus irmãos e revigoram o espírito dos pastores e dos outros membros do povo fiel, pois eles, fortalecidos pela participação ativa na vida litúrgica da comunidade, empenham-se nas obras apostólicas da mesma. Como fazer um empenho apostólico dentro de uma comunidade católica sem o pensamento, sem a razão, né? Santo Agostinho vai dizer: fé e razão, duas asas que nos elevam para o céu. Isso virou um documento de São João Paulo II. Conduzem a igreja os homens que porventura andem longe, cooperam intensamente na comunicação da palavra de Deus, sobretudo pela atividade catequética. Como catequizar sem o senso crítico? Não tem como. E tornam mais eficaz com contributo da sua competência, a cura de almas e até a administração dos bens da igreja. Bom, João, ainda não está claro. Se você ficar no vídeo, você vai entender claramente que a igreja não proíbe os fiéis de pensarem. Né? Aqui falou então do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica, no 783, onde vai falar sobre a característica do povo de Deus, né? E aí vai dizer que todo fiel é chamado a ser sacerdote, profeta e rei. Isso não é um munus só do clero. Olha aqui, ó. Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e constituiu sacerdote, profeta e rei. Todo o povo de Deus participa dessas três funções de Cristo, com as mesmas responsabilidades de missão e de serviço que delas resultam. João ainda não falou sobre consciência. Vamos avançando. Olha aqui o Catecismo da Igreja Católica, gente, no número 159, quando fala de fé e ciência. Muito embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus que revela os mistérios e comunica a fé também acendeu no espírito humano a luz da razão. E Deus não pode negar-se a si próprio, nem a verdade pode jamais contradizer a verdade. É por isso que a busca metódica em todos os domínios do saber, se for conduzida de modo verdadeiramente científico e segundo as normas da moral, jamais estará em oposição à fé. As realidades profanas e as da fé encontram a sua origem num só e mesmo Deus. Mas ainda, aquele que se esforça com perseverança e humildade por penetrar no segredo das coisas é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todos os seres e faz que eles sejam o que são, mesmo que não tenha consciência disso. A única coisa que a igreja diz é que você precisa pensar com humildade e sempre voltar o seu pensamento para aquilo que te ensina a sã doutrina, a Sagrada Escritura e a tradição. E agora o checkmate, né? Dignidade da consciência moral, número 16 da Gaudium et Spes, né? Da Gaudium et Spes, que é a abreviação do nome desse documento. Olha aqui o que vai dizer. No fundo da própria consciência, o homem descobre uma lei que não se impôs a si mesmo, mas qual deve obedecer, essa voz que sempre o está a chamar ao amor do bem e fuga do mal. Mais uma vez, a igreja dizendo que o meu pensamento deve me chamar ao amor do bem e à fuga do mal.
Soa no momento oportuno na intimidade do seu coração. Faze isto, evita aquilo. Olha para você ver. A consciência cristã sempre vai nos levar a isso, a fazer o que é bom e a negar o que é mal, né? É aqui o conselho, né, da nossa consciência formada pela consciência de Cristo. Faze isto, evita aquilo, né? O homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade está em obedecer-lhe. Em nenhum momento a igreja está dizendo obedeça ao que a igreja está dizendo e ponto final, você é proibido de pensar. Não. A sua dignidade está em obedecer a Deus e a sua palavra, né? E por ela é que será julgado. A tradição apostólica, o magistério, sempre vai nos apontar para a palavra de Deus, que nos aponta para um pensamento segundo o pensamento de Cristo. A consciência é o centro mais secreto e o santuário do homem. Olha a igreja dizendo que a consciência pessoal, o pensamento, a razão, o senso crítico é o santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do ser. Graças à consciência, revela-se de modo admirável aquela lei que se realiza no amor de Deus e do próximo. Pela fidelidade à voz da consciência, os cristãos estão unidos aos demais homens, no dever de buscar a verdade e de nela resolver tantos problemas morais que surgem na vida intelectual e social. Ou seja, a igreja está nos convidando ao contrário do que nos acusa o protestante, ao pensamento. Só que agora o checkmate com os pais da igreja. Olha os livrinhos verdes aqui de novo. E mais uma vez, contra as heresias de Santo Irineu de Lyon, né? Eu ia falar São Irineu, é Santo Irineu. Aqui, ó, eu adoro esse barulhinho aqui, ó, livro novo. Lá no livro 4, contra as heresias, né? Há diversas heresias, que é esse livro de Santo Irineu de Lyon. No livro 4, no número 18, né? 18,3. 18,5, gente. Meu Deus do céu, olha que bênção aqui. É o checkmate. O pensamento do católico não é proibido pela igreja. A igreja apenas nos direciona, pelos pais da igreja, a voltar o nosso pensamento, o nosso modo de pensar para o ápice da fé católica, que é a Eucaristia, o Cristo. Porque se nós pensamos como Cristo, nós não precisamos ficar com o receio de estar pensando errado. Se nós pensamos como Cristo, nós pensamos corretamente. E a igreja nos leva a isso. Como já mostrei nos documentos aqui, é uma consciência apontada para o bem. Então olha aqui o que vai dizer Santo Irineu de Lyon. Quanto a nós, nossa maneira de pensar, né, está de acordo com a Eucaristia. E a Eucaristia, ou seja, o Cristo, confirma a nossa doutrina. Olha que forte. O nosso modo de pensar está centrado na Eucaristia. E esse pensamento confirma a nossa doutrina. Então a igreja não proíbe o fiel de pensar. Pelo contrário, ela o direciona para o pensamento que aponta para o bem, né? Acolhe isso e evita aquilo. Acolhe o bem e evita o mal. O nosso modo de pensar nos aponta para isso. Até por isso, São João Paulo II escreve o Fides et Ratio, ou seja, fé e razão. A igreja está dizendo, só a fé? Não. Razão também. Duas asas que nos elevam para o céu. Então está refutado nos documentos da igreja. Agora eu queria que o senhor protestante nos mostrasse duas coisas. Primeiro, qual é o parágrafo e o nome do documento da igreja onde o fiel está sendo proibido de pensar. Segundo, provar historicamente o finalzinho do vídeo dele, que é uma grande inverdade. Ele disse que os pais de família eram assassinados pela igreja caso ensinassem a Bíblia para os seus filhos. E isso é um espantalho que ele cria no final do vídeo para dar ali o que eles chamam de ataque histórico à fé católica e não conseguem provar qual é o livro, qual é o artigo científico, o autor que consegue, com provas irrefutáveis, mostrar o que o senhor afirma. Isso é um espantalho que ele cria, justamente para tentar deixar um pouquinho mais maquiado o fraco argumento que ele dá como motivo pelo qual ele não é católico. É proibido pensar. Então um vídeo aqui um pouco diferente hoje, nem precisamos usar a Bíblia, porque
é o que eu disse. Se você quer refutar, quando um protestante falar assim, a Igreja Católica ensina isso, vai lá no catecismo e procura. Faz o confronto da informação e veja se a Igreja ensina isso mesmo. E é uma mentira dizer que a Igreja ensina a proibição ao pensamento, ao senso crítico, à consciência. Provamos aqui em vários documentos, o Apostólica Actuositatem, o Catecismo da Igreja Católica, a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Né? É muito bonito aquele número 16, vou colocar de novo aqui. Ó. Que nós devemos ter essa fidelidade à voz da consciência, pela qual os cristãos estão unidos aos demais homens no dever de buscar a verdade e de nela resolver tantos problemas morais que surgem na vida individual e social. O que a igreja está dizendo? A Bíblia vai te ajudar, a tradição vai te ajudar, mas se você tiver fé e razão, uma consciência, um senso crítico, você também vai ser bem sucedido em superar os problemas morais, problemas de ordem familiar, de ordem social que surgem no decorrer de nossa vida. A igreja está ensinando justamente o contrário do que afirma o protestante. Ela nos ensina e nos incentiva e nos impulsiona ao pensamento. Então um vídeo aqui maravilhoso com documentos da igreja refutando a fala do protestante. Se você chegou até aqui, curta este vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pega ele, Nossa Senhora. Não tem base um negócio desse.